Olá, muitas boas-vindas a essa aula inaugural dessa jornada que iremos vivenciar juntos nos próximos dias. Eu vou compartilhar com você um processo que já vem sendo desenvolvido com um grupo de pessoas há alguns meses. E agora eu senti de compartilhar também com mais pessoas. Então, falando um pouco sobre mim, bem rapidamente, eu sou a Vanessa. Eu sou terapeuta multidimensional de barra de Axis, mas eu conscientemente não intencionava ser terapeuta e nem estar aqui hoje compartilhando com você e com outras pessoas esses saberes que eu vou compartilhar hoje. A minha formação é em artes cênicas e em comunicação social e a minha intenção na vida era seguir essas carreiras, né, de comunicação e de artes cênicas. Mas, aos 14 anos de idade, eu fui diagnosticada com depressão. Um pouco depois, com 16 para 17, fui diagnosticada com ansiedade social. E naquela época, lá em 1999, não se falava muito sobre saúde mental, ou pelo menos eu não sabia, né? Minha família também não tinha conhecimento, mas dentro de mim havia um desejo muito grande de ficar bem, né? De conseguir me movimentar para além de tudo aquilo que eu estava enfrentando naquele momento. E eu fui em busca de caminhos, né, que me auxiliassem. Então, eu comecei fazendo terapia com psicólogos, tomei medicamento, mas intuitivamente, em um dado momento, eu senti que eu precisava olhar além, que eu precisava olhar para outras coisas também. Eu não sabia exatamente, quer dizer, eu não sabia exatamente não, eu não fazia nem ideia de que outras coisas eram essas, mas quando a gente caminha, o caminho se abre, então começaram a aparecer pessoas que foram me auxiliando e me mostrando um outro lugar, né, que é esse lugar das terapias holísticas, das energias, e não só das energias, mas dos campos mais sutis, né, do nosso ser, da nossa integridade enquanto ser humano, que traz muitas outras coisas além do que a gente aprende a entender, além do que a gente imagina que a gente é. E aí, lá pelos meus 21 anos, acho que 21, 22, a minha mediunidade começou a ficar muito intensa, começou a vir, a ficar muito desafiador mesmo não olhar para isso. Eu fui criada no catolicismo, então eu não tinha também muito conhecimento sobre, mas ficou muito intenso para mim o quanto a minha vida começou a bloquear a partir de eu não saber lidar com algo que é natural meu, né? E que é natural de muitas outras pessoas também, e que a gente acaba muitas vezes bloqueando por falta de conhecimento, por várias ideias equivocadas que a gente vai aprendendo ao longo da vida sobre. E eu precisei olhar para isso. Então eu desenvolvi minha mediunidade, fui por várias religiões, né, entendendo um pouco sobre o que estava acontecendo comigo, sobre o que acontece com todas as pessoas num campo maior de espiritualidade, e desenvolvi a minha mediunidade na Umbanda, com os comandos estelares, com a apometria quântica, e cheguei também na terapia multidimensional, na terapia sistema multidimensional, que é um caminho que eu atendo também hoje pessoas e desenvolvo um trabalho coletivo, que não é nada, né? Quando a gente fala de mediunidade, espiritualidade, vem vários tabus juntos, e na verdade é uma conexão com a espiritualidade de cada um e cada uma, né? Então na terapia multidimensional a gente vai ter a oportunidade de experimentar ela numa sessão coletiva ao final dessa jornada, que existe uma equipe de seres de luz nos auxiliando, né? Nos auxiliando nos nossos processos, mas eu sempre falo que é um lugar de conexão com a espiritualidade de cada um, da maneira como você entende. Então não tem religião aqui, tem espiritualidade, que são coisas diferentes. E lá pelos 29 anos, eu acho, eu vivi duas situações da minha vida, simultaneamente, que foram muito desafiadoras, mas que foram assim a virada de chave de muitas coisas na minha vida. Tanto de perceber
padrões que eu estava reproduzindo desde a minha infância, como acessar padrões e memórias dos meus ancestrais que eu estava reproduzindo naquelas situações, e também acessar registros akáshicos, registros do inconsciente, de histórias de vidas passadas que eu tinha vivido com aquelas pessoas com quem eu vivia aquelas situações, e perceber também os padrões se repetindo. Então, eu já vinha, né, de um processo de entendimento de algumas coisas que aconteciam no sutil, e nessas situações escancararam muitas coisas, assim. E eu fui compreendendo as origens, né, de coisas que eu estava vivenciando, inclusive da depressão, da ansiedade. Então, a partir das minhas vivências, eu fui também pesquisando, porque eu acho que eu tenho uma curiosidade inata também de querer entender algumas coisas, mas hoje entendo também que esse processo foi necessário para compreender muitas coisas, para poder compartilhar com as pessoas essa outra perspectiva também. Então, um pouco do que eu vou falar aqui passa também, né, conversa com algumas falas, alguns estudos de terapia corporal, física quântica, neurociência, psicanálise, justamente porque tudo conversa, porque tudo está conectado, né? Mas aí aqui a gente traz também essa perspectiva da alma, da espiritualidade, né? A espiritualidade num lugar muito concreto mesmo, porque a gente aprende muitas vezes a ver a espiritualidade muito distante, né? Em outros planos. E ela sim está em outros planos, mas ela também está aqui. Quando a gente fala da nossa história de alma, a gente está falando também do aqui e agora, a gente está falando da vida cotidiana. Eu trouxe aqui umas coisinhas para mostrar para vocês, para a gente ter bem didático, para a gente poder visualizar essa relação. Então, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que a gente é um corpo humano. Esse aqui é o corpo humano, tá? O nosso corpo físico. E aí, a gente tem o quê? A mente, o emocional, nem cabe aqui o coitado emocional, porque quase não é falado, né? Mas vamos colocar ele aqui, o emocional, a mente e o espiritual, que tá lá em cima, só não põe mais em cima porque ele não aparece. Pode até ser, né? Ele às vezes nem aparece mesmo, de tão lá em cima que ele tá. A gente aprende isso, né? A espiritual, o espiritual tá aqui, que é lá com os anjos, com os seres de luz, e aqui estamos nós, no nosso corpo humano, com a mente, o emocional e o material. E aí, quando as pessoas começam a despertar e perceber mais esse caminho da espiritualidade e tudo mais, traz o espiritual para cá. Enfim, o espiritual tá ali dentro, né? Então, entende que o espiritual tá lá em cima, mas ele também tá aqui dentro, né? Mas, na verdade, sabe como que a gente é? A gente é um ser espiritual, né? A alma, nosso campo espiritual, o mental, o emocional. Você imagina que tem mais uma caixa desse tamanho aqui, que é o emocional, porque só tinha essas mesmo, essas três, mas tem mais uma que é o emocional. E aqui é o nosso físico, então é o material, né? Então, assim, a gente não tem compartimentos de mental, espiritual e emocional. Nós somos tudo isso aqui, ó, grudadinho, juntos, né? O físico tá menor aqui, mas ele é maiorzinho também, ele tá grudado. Então, a gente tem aqui o físico, o mental, o emocional e o espiritual. Então, perceba que o espiritual abrange tudo, né? A gente tem aqui a matéria, o físico, que é o que a gente vê, e esses outros aqui a gente não vê, mas eles estão acontecendo, interligados, interconectados no nosso físico. Então tudo reverbera, tudo caminha junto, porque nós somos esse todo. Então, nessa inter-relação e conexão, tudo é importante, né? O físico, o mental, o emocional, o espiritual. Mas tem uma partezinha que merece uma atenção especial, que é o que a gente vai trabalhar nessa jornada, que é a nossa mente. Quando a gente fala da nossa mente, da mente humana, a gente muitas vezes associa ao pensar,
ao raciocinar. Porém, essa é uma pequena parte da nossa mente, que é a nossa mente consciente. E aí tem uma parte muito maior, que é a nossa mente inconsciente, que é onde ficam armazenados, registrados, né, as memórias, os registros mesmo de tudo que a gente vivenciou, tanto da nossa infância até agora que a gente está adulto, como das vidas que a gente viveu antes. E também conversa, né, com esses registros, conecta, aliás, com esses registros da nossa linhagem ancestral. Então, a mente inconsciente, ela registra, ela tem esse guardadinho de tudo que aconteceu com a gente. É como se fosse um disco rígido de um computador, de um notebook, de um celular, né? De tudo que você vai recebendo, todas as atividades que você vai fazendo vão ficando ali guardados. Mas mais do que a situação que você vivencia, o inconsciente registra como você se sentiu com aquilo que aconteceu e como você se sente com aquilo que aconteceu. Então, o ressentimento, né, o medo, a culpa, a raiva ficam armazenados nesse lugar. Então, o que faz muitas vezes a gente reproduzir na nossa vida as situações não é a situação em si, mas é o quanto a gente se identifica com o que aconteceu, o quanto a gente ainda guarda sentimentos ou apegos, né? Apego ao que aconteceu, ao que a gente entende no inconsciente como uma verdade, como é assim que é, ou como algo que a gente não aceita e que a gente acha que precisa ser resolvido de alguma maneira. Eu não vou me alongar muito sobre essa explicação, até porque a ideia dessa jornada não é entender, é sentir. Por isso que a gente tem esses dias de prática. Essa prática que a gente vai fazer nos próximos dias, ela é uma prática justamente de purificação dessas memórias do inconsciente. Porque o que acontece? Hoje em dia, a gente tem várias ferramentas para poder limpar, né? Limpar esses registros. Não é o registro em si, não é a memória do que aconteceu. O que aconteceu, aconteceu e está ali no seu inconsciente registrado, faz parte da sua história. Mas é possível liberar os sentimentos, né? Esse apego, esses padrões que ficam registrados no subconsciente e que fazem a gente reproduzir as situações, tanto, né, desde a nossa infância até a nossa vida adulta, como além vidas e além gerações também. Então, às vezes, a gente entende, né? Olha só, esse ciclo está se repetindo, essa situação está acontecendo de novo, esse padrão está repetindo. Ou, agora eu entendi que a minha insegurança vem porque na infância eu me sentia abandonado, meus pais me falavam que eu não podia fazer, enfim, você entende. Se você entender, você está entendendo pela parte da mente consciente, que é um pedacinho da sua mente. Todo pedaço maior é o inconsciente, onde estão esses registros, estão esses sentimentos. Então, que bom que você entendeu, é importante você entender. Mas é importante também limpar esse registro, purificar essas emoções. E o que pode acontecer se você não purifica essas emoções? Você pode continuar repetindo os padrões, né? E aí gera até esse cansaço de, poxa, eu estou intencionando mudar, mas eu continuo caindo na mesma situação. O que está acontecendo? É porque você pensa, você intenciona com essa pequena parte da mente, mas todo o resto, que é a maior parte da sua mente, ainda está vibrando naquele sentimento, naquela dor, naquele apego e te puxa para esse lugar conhecido. E isso inclui tanto o lugar que às vezes você está num lugar ali de sofrimento, de desafio que você quer sair, como esse lugar da expansão de consciência, né? Que muitas pessoas começam no seu processo, intencionam, imaginam luz e pensam positivo. E claro, é muito importante mesmo a gente mudar esse padrão da mente consciente também. Não é uma disputa, né? São as duas caminhando juntas. Então, é importante eu pensar positivo, é importante eu imaginar luz, eu lembrar que eu sou luz. Mas se não purifica isso que está vibrando no inconsciente, que todos nós trazemos, memórias de medo, de raiva, de violência, de egoísmo, enfim, de várias coisas, você continua muitas vezes agindo a partir desses padrões, dessas memórias que você traz no inconsciente. Então você intenciona ser luz e amor e não sei o quê,
mas você está agindo a partir dos seus registros. E aí há uma discrepância entre as duas coisas. E aí, gente, eu vou falar para vocês que é bastante perigoso, inclusive, porque é a base da manipulação, né? Eu tô falando de amor, eu tô falando de Deus, eu tô falando de espiritualidade, mas eu tô agindo, às vezes, oprimindo. E aí, quem tá num caminho ainda que não tá aberto a perceber isso, vai ver, vai acessar o que você está falando, mas a tua fala não está alinhada com o que você está agindo. Ah, isso é do outro, o outro está permitindo, o outro está permitindo, mas você também está fazendo. Você não, né? No caso, a pessoa que a gente está usando aqui como exemplo. Porque também existe esse lugar, né, de que é muito mais fácil a gente perceber os padrões quando a gente está numa situação desconfortável. Quando a gente está numa situação confortável e traz esse entendimento de que eu sou luz e intenciona ser luz, às vezes é mais difícil perceber quando a gente não está agindo tão amorosamente, iluminadamente, assim, quanto a gente está pensando que a gente está agindo. Então, sim, né, dentro de uma situação desafiadora, o outro está criando. Mas quem está oprimindo, por exemplo, também está criando, também está trazendo padrões. Então, por isso que é a importância de purificar também essas memórias para que a gente tenha as atitudes mais alinhadas com as intenções. E aqui não estou falando, claro, são pessoas e pessoas, pode ser que tenham realmente pessoas na intenção de manipular, mas a grande maioria está numa intenção de ser luz e amor e expandir. Mas é isso, o inconsciente puxa para esses padrões que a gente traz e que todas as pessoas trazem. Todas as pessoas do mundo, inclusive eu e você, somos luz e amor. E todas as pessoas do mundo, inclusive eu e você, trazemos esses padrões, esses registros. E aí tá, né? Tem essas maneiras que esses padrões se reproduzem, da gente estar vivendo situações que se repetem e com o discurso diferente das ações, ou né, as situações que estão acontecendo diferente do que a gente intenciona. E tem outras diversas, inúmeras maneiras em que isso se reproduz, né, os padrões. Inclusive, como eu falei, gerando ansiedade e depressão. Esses padrões que a gente traz de raiva, de medo, muito antigos e de histórias muito grandiosas. Aqui a gente está falando de coisas muito grandiosas também, das histórias que a gente já viveu e que a nossa ancestralidade viveu, reverberam e refletem nesse medo e nessa paralisia, né, que a depressão e a ansiedade causam. E várias outras doenças. Eu realizo atendimentos, né, com a terapia multidimensional e eu já acompanhei atendimento, já atendi pessoas que estavam em processos de doenças físicas, sentindo muita dor. E aí, depois que passa, no momento mesmo da sessão e depois da sessão, a pessoa sentiu um alívio emocional e um alívio físico mesmo, da dor diminuir, da dor parar. E aí, como é uma terapia energética, que tem, né, toda uma espiritualidade envolvida, muitas pessoas entendem o quê? Ah, é porque é espiritual, veio uma luz, né, veio seres divinos e veio uma luz e transformou e curou. Também, mas, né, eu com a minha clarividência, às vezes acesso muito do que está acontecendo no atendimento. Muito do que acontece também são essas liberações dessas dores emocionais que as pessoas trazem. E que aí quando libera aquilo, libera e para a dor, né? Alivia a dor. Eu mesmo no meu processo de depressão, percebi que muitas vezes eu só conseguia sair de uma crise de depressão quando eu conseguia liberar aquela dor emocional que estava vindo muito forte, de histórias muito antigas que estavam registradas no meu inconsciente. Então, às vezes, né, isso aqui são casos extremos, mas às vezes você está com desconforto físico, uma dor que não passa, não está conseguindo dormir direito, está se sentindo irritado, não tem paciência com as pessoas, ou está sentindo medo, nossa, medo do nada, não tem esse medo. Sabe, a pessoa abriu a porta e você dá um pulo, você está em estado de alerta. Enfim, pode acontecer de diversas maneiras, né? Isso está o tempo todo, é um processo natural, todas as pessoas estão passando. Então, de situações mais leves a mais intensas, tá todo mundo sentindo. E aí muitas pessoas vão mascarando, vão anestesiando isso, né? Com bebida, com remédio, mesmo com essa questão de não se permitir sentir, né? Então as pessoas acham que não estão passando por esse processo e sentindo, mas estão.
Então, dentro desse processo de pesquisa, de estudo que eu fui fazendo e de entender, né, beleza, entendi algumas origens, de onde vem, mas o que a gente faz com isso? Então, eu fui também encontrando caminhos, práticas, ferramentas que já existem e que podem nos auxiliar nesse processo diário. Então, né, sim, é importante a gente ter aí nosso momento ritualístico que as pessoas fazem, a conexão com a espiritualidade, da maneira que você entende, isso é bem importante também. Terapia, né, sessão de terapia energética, holística, com psicólogo, enfim, tem diversos momentos que são importantes para a gente se fortalecer e se entender. Mas como o processo não acontece só nesses momentos, ele acontece todos os dias, a todo momento na nossa vida, existem algumas práticas que a gente pode fazer, algum autocuidado diário, que vão nos auxiliando não só a ter mais bem-estar, mas aí purificando essas memórias e trazer transformações reais mesmo para a nossa vida, né? Então, a gente não aprende a ter esse autocuidado, mas da mesma maneira que a gente aprendeu a tomar banho todos os dias, a escovar os dentes todos os dias, a gente pode sim criar o hábito de fazer essas higienes mentais, emocionais e energéticas, porque é muito importante. Não é luxo, não é mimimi, não é, é essencial, né? É privilégio sim a gente estar aqui hoje podendo falar sobre isso, tendo tempo de falar sobre isso. Mas é um cuidado básico para todo e qualquer ser humano que a gente precisa resgatar. E se a gente está tendo essa oportunidade, vamos aproveitá-la, não é mesmo? Então, esse processo que eu vou passar para vocês é um processo que eu já venho desenvolvendo, né, como eu falei, com um grupo de pessoas, e a gente tem tido resultados muito legais, assim, muito visíveis mesmo no dia a dia, né? Então, tem o processo de cada um e como isso reverbera também nas transformações e na sua vida, além, né, do que a gente consegue perceber ali no nosso grupo de acompanhamento, mas tem também essas visíveis, que são muitas vezes sutis. Então, eu não vou te explicar muito sobre o processo, porque eu não quero que você entenda, eu quero que você sinta, quero que você perceba em você como que isso reverbera. É um processo de purificação de memórias inconscientes, em que a gente dá comandos para o nosso inconsciente e escolhe liberar, escolhe parar de se identificar com aquilo que aconteceu e soltar. E aí, dentro desse processo, desse estudo que a gente foi fazendo, eu também fui percebendo a eficácia desse processo, porque ele originalmente é um processo em que as pessoas leem ou falam, mas eu fui entendendo também que ele ganha uma potência quando a gente escuta, quando a gente vai dormir. Por quê? Porque quando a gente está quase dormindo ou está dormindo, a frequência do nosso cérebro, ela diminui, ela cai, né? E isso deixa mais fácil para a gente acessar essas memórias, esses padrões do inconsciente. Então, olha só que mel na chupeta! Eu vou te dar um áudio para você ouvir dormindo nesses dias. Olha só que maravilha! Então, Vanessa, eu não tenho onde ouvir, ou eu não deixo meu celular no quarto, então né, é um áudio que eu vou mandar pelo WhatsApp lá no grupo, então não precisa de Wi-Fi, de dados móveis, nada. Mas tem pessoas que deixam o celular fora do quarto. Então escuta antes de dormir, a última coisa que você faz no dia. Ou você pode ouvir também logo que você acordar, que a frequência do teu cérebro ainda está nessas ondas tetas, né? Então é mais fácil de acessar esses lugares. E pode ouvir também durante o dia, quantas vezes você quiser, porque quanto mais você ouvir, mais ele purifica. Mas esse lugar do sono, realmente ele dá uma ampliada, que a gente tem percebido, né? Nessas purificações, nessa soltura dessas memórias. E aí, algumas orientações também. A primeira orientação essas práticas, esses áudios, são para purificar esses padrões inconscientes, para auxiliar a liberar isso que está lá no fundo da tua mente. Mas, né, como eu falei, isso é importante junto com a mente consciente, porque a gente também escolhe com a nossa mente consciente no que a gente quer vibrar. Então, sim, pensar positivo é importante, né? Emanar a luz, ter pensamentos elevados, pensar bem sobre você é importante.
Às vezes a gente vem de um processo que vem, né, da nossa história, da nossa infância, das outras vidas, em que a gente tem essa coisa da autoestima muito baixa, que falaram pra gente que a gente não era bom o suficiente, a gente se sentiu rejeitado, então, poxa, acho que eu não sou importante. É validado tudo isso, sabe? Você realmente trouxe isso da sua história, veio com você por alguma situação, qualquer desafio que você enfrentou, é validado, é importante você reconhecer e validar, mas não se apegue. Então, você vai fazer esse processo dormindo. E a gente vai fazer ele de segunda a quinta, porque a gente precisa desse tempo para começar a sentir. Tem gente que não, né? Mas a grande maioria das pessoas precisa de um tempo para começar a sentir alguns dos benefícios. Então, pelo menos esses dias para a gente perceber as diferenças, né? O que a gente sente. E aí, esteja aberto e aberta a perceber o que acontece com você. Porque o que acontece? A grande maioria das pessoas está vivendo no automático e não percebe nem quando não está bem e nem quando está bem. Né? Então, não percebe quando está estressado, isso tudo que eu falei de estar sentindo dor, de se sentir mal-humorado, estressado, não sei o quê, não percebe. E aí também, quando está se sentindo bem, também não percebe. Então, essas mudanças que essa prática traz, elas podem ser muito sutis. Então, esteja atento para perceber, porque se você não estiver aberto e atento para perceber, para se observar, talvez termine essa semana e você fale, não aconteceu nada, não fez diferença para mim. Então, perceba, por exemplo, como você está se sentindo hoje. Como você está, como você tem se sentido nos últimos dias. Como está o seu sono, como está o seu humor, como está a sua relação com as pessoas, como está a sua vitalidade, como está a sua autoestima. E vá observando como você se sente ao longo da semana. Porque também, às vezes, as pessoas se sentem melhor e não relacionam que isso está acontecendo por conta da prática. Minha mãe é um exemplo, vou pôr ela de exemplo aqui, que ela disse que ela não estava conseguindo dormir. Não estou conseguindo dormir, mas eu não tenho nenhuma dor. Eu acordo de madrugada e fico lá olhando para o teto. E aí eu passei uns processos para ela fazer antes de dormir. E aí uma semana depois a gente estava conversando, ela falou, nossa, não sei o que está acontecendo. Falei para você que eu não estava dormindo, pois agora eu deito e durmo. Não sei o que está acontecendo. Aí eu perguntei, a senhora está fazendo os processos que eu passei? Tô. Então, né? Às vezes as pessoas não associam uma coisa a outra. E sim, como você libera, né, esses registros, essas emoções que estão ali, isso também te traz mais calma, te traz mais relaxamento, mais bem-estar, você fica menos reativo, pode acontecer várias coisas. Então, novamente, esteja atento. E essa jornada, gente, olha, sério, mais fácil do que isso não tem. Porque além de ser áudio para você ouvir dormindo, eu ainda vou fazer o quê? Eu vou mandar o áudio, um lembrete, na verdade, para você ouvir o áudio todas as noites. Por quê? Porque ao longo desses anos que eu atendo pessoas e acompanho pessoas em seus processos, o que eu mais escuto das pessoas eu sei que é importante ter um autocuidado diário, mas eu esqueço. Então, o que eu vou fazer? Eu vou te lembrar. Eu vou mandar lá no grupo toda noite, não esquece de fazer o áudio, né, de ouvir o áudio enquanto você estiver dormindo, tá bem? Então é isso, aí a gente vai ter essa jornada aí durante essa semana, estamos lá no grupo do WhatsApp. Se você chegou aqui nesse vídeo pelo link do vídeo e não tá no grupo do WhatsApp, eu vou deixar o link do grupo aqui na descrição do vídeo para você entrar e receber os áudios. E aí na sexta-feira, às 19h30, a gente vai ter a sessão coletiva com a terapia sistema multidimensional, que vai ser ao vivo, não vai ficar gravada, então é às 19h30, já anota aí na sua agenda. E aí a sessão da terapia multidimensional é para fazer mais uma faxina de tudo que a gente foi movimentando, né, ao longo da semana aí com os áudios que a gente vai liberando, que à medida também que a gente vai liberando esses registros, esses padrões que a gente vai trazendo, a gente vai expandindo as possibilidades da nossa existência, tanto aqui na Terra, no material, como da nossa expansão espiritual, da nossa conexão com a nossa alma, com a nossa luz, com tudo isso que a gente traz né, de sabedoria e tudo mais. Então, a gente vai fazer também essa sessão no final para
fazer mais uma liberação e acessar também o que é possível e permitido dentro do processo de cada um, né? Que é um processo coletivo, conduzido coletivamente, mas cada um vai passar pelo seu processo aí que já tá, que a alma já tá aí vibrando, que você já escolheu e já permitiu acontecer a partir do momento que você escolheu estar aqui nesse evento. Então é isso, mais uma vez, boas-vindas. Qualquer coisa, qualquer dúvida, esteja à vontade para entrar em contato comigo no privado lá do WhatsApp, no grupo também. Eu vou abrir lá a conversa para a gente trocar umas ideias em alguns momentos. E é isso, que bom que você está aqui, que bom que a gente está nesse processo junto. E vamos aí fazer mais purificações, abrir espaço, transformar e firmar, né? Firmar nossa energia na luz e no amor para seguir aí nesses processos de transformações individuais e coletivas. Aproveite, boa jornada!